voltei para continuarmos conversando sobre literatura, leitura e escrita. Meu nome é Jéssica, ou Leia-se de Ela, que é como eu assino as minhas experimentações criativas e produções literárias. Eu sou escritora independente, e eu escrevo hibridismo narrativo. Eu componho histórias com essa técnica, que é uma técnica que mescla uma série de coisas que a gente conhece, mas que normalmente não pertencem à novela e ao romance, né? As formas narrativas mais convencionais. E justamente por isso, esse quadro existe. A ideia aqui é que a gente fale especificamente sobre leituras, porque a narrativa híbrida, embora seja uma tendência de produção, ela não necessariamente tem relacionados a si romances que são produzidos utilizando-se dela. O que eu quero dizer é que a gente emprega, vê, lê, consome literatura híbrida, mas a gente não sabe o nome disso. E assim, enquanto leitor, a gente não precisa saber o nome de uma técnica para aproveitar aquilo que a técnica nos proporciona. Mas mesmo enquanto leitor, a gente ganha bastante por entender o que mais aquele texto nos proporciona quando ele é escrito de uma forma diferente. O que mais está sendo dito, que outras camadas existem naquele material que a gente pode acessar quando a gente se propõe a ir um pouquinho além do que existe, né, no conteúdo mais aparente. E é por isso que eu comecei então essa série de vídeos. A minha ideia é apresentar a vocês, a cada 15 dias, um livro híbrido diferente, uma narrativa híbrida diferente. E por isso esse quadro se chama O Clube do Livro Híbrido. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o enredo, sobre a técnica, não de modo técnico, de que forma o hibridismo foi utilizado pelos autores, ou de que forma eles são livros experimentais, porque o hibridismo é uma forma de literatura experimental. Isso tem muito a ver com experiência, trazer algo que é inusitado. O híbrido ganha pelo estranhamento. Isso é muito interessante porque desconcerta o leitor e tira ele do lugar comum. O híbrido, ele mescla porções verbais e não verbais, então a gente tem um texto que é composto por palavras, parágrafos, elementos que a gente reconhece já de um romance tradicional, mas também por elementos que normalmente não estão contidos nas páginas. Imagens, diagramas, ilustrações, mas que não são ilustrativas do texto. Em suma, o híbrido, ele exige que a parte verbal, as palavras, e a parte não verbal, imagens, diagramas, ilustrações, tragam informações diferentes. É um pouco diferente, por exemplo, de um livro ilustrado, em que a imagem está ali para retratar uma passagem do texto. Não é isso que o híbrido quer quando ele tem essas porções diferentes, né, verbal e não verbal. A ideia é que se eu retirar a parte imagética, o texto perde o sentido, porque a informação da parte imagética só está contida na imagem. É necessário que ela esteja presente ali para a gente conseguir apreender todo o sentido daquela passagem. Ela também pode se manifestar na forma de gêneros fora de contexto. Quando a gente, por exemplo, vê dentro de um livro o espaço de uma receita sendo utilizado para contar uma história, isso é um pouco diferente. A gente espera de uma receita que ela nos diga como preparar um alimento, uma refeição. Quando a gente vê que dentro dessa receita nos está sendo contada uma história, talvez a história de quem está preparando aquela refeição, a gente vê que houve uma subversão. O gênero, ele se mantém na sua estrutura, então visualmente a gente consegue reconhecer, tem lá o título da receita, tem o tempo de preparo, tem os ingredientes, tem o passo a passo, o modo de fazer, mas ao invés de contar como se faz o preparo de um alimento, o que a gente está vendo ali é a história de alguém. Isso é subversão, porque eu reconheço o formato, mas ele está deslocado. Por que eu te dou esse exemplo? Justamente porque Menina, o meu primeiro livro, ele abre dessa forma. Na primeira página de Menina, quadrinhos, e aí eles têm apenas texto, mas é um simulacro da imagem, e na segunda página, uma que se parece muito com o que é uma receita. Eu vou aproximar um pouquinho mais com a câmera para vocês conseguirem ver, mas não é o que se esperaria de um livro que tem todo o aspecto de um romance. A gente esperaria encontrar aqui blocos de texto que a gente reconhece como sendo parágrafos. Então a ideia de abrir esse livro e franzir o senho, ué, mas o que é isso? É justamente essa, o híbrido causa esse estranhamento.
A literatura experimental, ela trabalha muito num lugar de questionar a si mesma. Então, enquanto eu faço literatura, eu questiono a literatura, eu questiono o fazer. No caso específico do híbrido, o que ele faz é utilizar do limite para borrar tanto os limites entre gêneros quanto os limites entre ficção e realidade. Um outro exemplo dentro de Menina. Aqui a gente tem um currículo. Tem uma série de elementos dentro do livro que tu pode retirar, que tu vai precisar retirar para conseguir ler a história, então tu vai precisar usar muito do tato, né, manipular muito o livro para conseguir consumir a história no seu todo, tanto o currículo que tá aqui, quanto a identidade, porque tem uma carteira de identidade aqui dentro. Quando as pessoas olham, a primeira coisa que elas fazem, considerando que vários desses livros eu entreguei em mãos, foi me entregar, nossa, mas tu esqueceu outra identidade aqui. É isso, é para borrar esse limite. Eu conheço isso aqui não pertence a esse espaço. De novo, o estranhamento. E a identificação. Eu sei o que é isso aqui no mundo real, é um currículo. Dentro do livro, normalmente, ele só seria mencionado, né? Alguém entregou um currículo para outra pessoa. No caso do híbrido, ele tá aqui. Tu pode manipular esse currículo e tu precisa manipular esse currículo, mais do que apenas saber que ele existe, olhar para ele, reconhecer ele como um elemento que não costuma estar aqui dentro, mas pertence ao universo dessa história. Vamos falar sobre o livro efetivamente. Menina é um livro que se propõe a contar a história de Mainê. Ela trabalha numa cidade que chama Nona Ponte, é uma cidade fictícia, situada no Rio Grande do Sul, e ela é revisora, mas ela quer muito publicar no jornal. Ela não é jornalista, mas ela escreve desde sempre e está sempre procurando ganchos para escrever e apresentar para a editora do jornal esses textos na esperança de que em algum momento essa editora publique o que ela escreve. E ela não tem uma predileção, ela escreve sobre tudo que aparece, tudo é pauta, pode ser desde comportamental a política, ela vai tentar. Chega um momento em que a editora, cansada de receber tanto material, resolve dar a Mainê uma chance de escrever algo que ela identifica que a escrita da Mainê tem muito potencial para fazer, memórias. As memórias da Mainê, porque a ideia do texto é trabalhar a infância. De alguma forma, trabalhar as memórias que moldam quem nós somos. O jornal quer trabalhar isso numa temática, num caderno especial, e a Mainê ganha a oportunidade, então, de ser a pessoa que vai conduzir esse especial, ter o texto dela publicado. Revisitar o passado significa para ela abrir questões e conversar consigo mesma sobre coisas que ela ainda não está pronta para encarar. Vai ser um processo de muita dificuldade, vai ser um processo de muita dor, mas no fim das contas é um processo transformador e libertador também. Esse livro é contado da perspectiva da Mainê e da perspectiva da menina, porque Mainê tem que escrever um livro autobiográfico, mas ela não quer explorar as próprias memórias de pronto, então ela cria uma personagem para fazer esse intermédio, para contar as memórias dela sem que ela arrisque fazer isso. E Menina é uma senhora, e essa senhora tá contando essas memórias como alguém que visita o passado, com um olhar de muita nostalgia. E aos poucos a gente vai entendendo, através dessas memórias mediadas, quem é Menina, o quanto de Mainê existe em Menina e o quanto Mainê muda por conta dessa experiência. Mainê é uma personagem que tem muito medo de falar de si, ela tem muito medo de se comunicar por si própria. Então, dentro do livro, o hibridismo é a forma como ela comunica a própria vida até que ela se sinta empoderada e bem o suficiente para contar com as próprias palavras. A forma realmente é um dos protagonistas do livro, não tem como não. Vocês vão ver aí algumas imagenzinhas de como o livro é por dentro. E isso faz realmente uma diferença muito grande, mas todo e qualquer elemento híbrido aqui contido está a serviço da narrativa. Ele só existe para fortalecer o enredo e oferecer a essa personagem o que ela precisa para encontrar o seu final, né? Chegar ao seu objetivo. Esse é um livro bem curtinho, ele tem 180 páginas, e a ideia aqui, eu sempre comento, é que tu leia ele entre 2 xícaras de uma bebida quente. E se não der para ser uma bebida quente, até vai uma gelada, tá tudo certo. Mas são 2, é uma para começar, para entrar na história, para embarcar na narrativa e te comprometer com o enredo, porque existe uma experiência proposta aqui por Mainê na forma como ela se comunica com o leitor e como ela conta a história dela, então é necessário comprar essa experiência. E a gente bebe mais uma xícara ao final, mais um copo ao fim,
que é para absorver essa narrativa, porque a ideia é realmente que, de alguma forma, a gente dialogue com a história contada. Mais do que qualquer outra coisa, o meu híbrido, o híbrido que eu escrevo, ele existe a serviço do leitor, para que o leitor se sinta mais protagonista, para que ele pertença mais à narrativa e, no final, para que ele sinta que aquilo que ele leu aqui, não só ele percebeu enquanto leitor, ele não só foi espectador, como ele também sentiu, e sentiu enquanto protagonista. Então, foi a experiência de viver a escrita de menina que me faz ter a certeza de que é o que eu quero continuar fazendo pelo resto da vida. Então, espero que vocês possam aproveitar essa história, espero que tenham gostado dessa resenha e me contem, se vocês já leram Menina, que maravilha, que honra, me contem aqui o que vocês acharam e caso queiram viver essa experiência, o link para adquirir o livro está aqui embaixo. Eu vejo vocês no próximo vídeo, a gente ainda vai conversar bastante sobre outros livros híbridos, porque esse é um universo bem vasto, tem bastante coisa legal, muito livro incrível para a gente conversar sobre. E a gente também se vê nos diários de escrita, para conversar um pouquinho sobre os processos criativos que geram essas maravilhas. Um beijo enorme e até mais!